Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo, gente, vai ser a continuação do vídeo em que eu gravei quando eu descobri o diagnóstico de acrania do meu bebê. Para você que tá chegando aqui agora, esse vídeo é a segunda parte do primeiro vídeo que eu postei. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o outro vídeo que eu começo relatando sobre o diagnóstico que eu recebi agora, no dia 2 de setembro, que o meu bebê era um bebê de acrania, um bebê anencéfalo, né? Que poderia se tornar um bebê anencéfalo, tá? Então, eu vou continuar contando pra vocês da onde eu parei e vamos ver se eu vou conseguir nesse vídeo mesmo terminar de passar a minha experiência pra vocês, porque muitas das vezes alguém pode passar pela mesma situação que eu e não saber como agir, não saber dos direitos que tem sobre esse assunto. Então, esse vídeo é pra dizer pra você, calma, que tudo vai dar certo, tá? Gente, então quando eu recebi o primeiro diagnóstico, né, de acrania, que foi quando eu fiz o morfológico, o primeiro morfológico dos 3 meses, né, com 3 meses se faz um primeiro morfológico, então eu tinha já um laudo médico, né, então quando eu peguei esse laudo médico, eu retornei com a minha médica, e lá na médica que eu passei, ela já me encaminhou diretamente para Santa Casa de São Paulo, né? Que é a Faculdade de Medicina da USP, né? Uma coisa assim, depois eu ponho o nome aqui certinho para vocês aqui no vídeo. Então, mais ou menos, eu acho que uma semana, 2 semanas me ligaram para eu estar passando lá, porque como é um caso diferente, né? Vamos dizer assim, um caso raro, tem que ser tratado em um lugar especializado, né? Onde eles são preparados para medicina fetal, né? Eles têm mais experiência com a medicina fetal. Então, mais ou menos uma semana, 15 dias, me ligaram para eu estar indo lá em São Paulo, lá na Santa Cecília, onde fica o local do hospital. Eu nunca tinha ido lá, gente, na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. E gente, um lugar enorme. Tem todo tipo de pessoa lá que você pode imaginar, às vezes com coisas piores do que a gente. Então, por isso que eu falo pra vocês, às vezes eu passei por essa situação, mas eu sei que tem pessoas que passaram e passam por situações piores do que eu, né? Então, eu e meu esposo fomos lá, fomos de trem, né? Mesmo de CPTM aqui em São Paulo. E chegando lá, eu fiquei cerca, gente, eu acho que de 2 horas dentro do consultório do médico. Porque ele teve que pegar todo o meu histórico, desde a minha primeira gravidez. E aí ele veio todos os documentos que eu tinha com relação à minha gestação, os exames que eu já havia feito. E eu tive que levar cartão de SUS, um monte, tudo com relação à minha saúde. Eu tive que descrever para ele e eu fiquei mais ou menos 1h30, 2 horas dentro do consultório dele. O Wellington não entrou comigo, meu esposo não pôde entrar comigo, ele ficou me esperando lá na recepção por conta da pandemia, né? Então ele não entrou comigo. Aí, gente, foi no dia, eu passei com ele no dia 22 de setembro, se não me falha a memória, no médico lá da Santa Casa de São Paulo. Quando foi no dia 24, ele marcou para mim estar fazendo o morfológico para confirmar o diagnóstico do primeiro morfológico. Então, eu estaria fazendo o segundo morfológico, né? Ele conseguiu um encaixe para mim na véspera do meu aniversário. Então, pensam vocês comigo que mês de setembro para mim, gente, eu falo para vocês, foi um mês assim que eu queria muito que tivesse sido diferente, sabe? Porque eu estava muito feliz porque era meu aniversário, o aniversário da minha filha. Então, eu praticamente não comemorei de verdade para vocês. A gente teve festinha, teve tudo mais, mas não, sabe, quando você sorri por fora, mas chora por dentro, só Deus sabe o que você tá passando. E aí, gente, eu peguei e fui, né, no dia 24, lá para São Paulo de novo com meu esposo. E, gente, não foi falta de oração, não foi falta de pedir para Deus, pedindo pro Senhor colocar a calota no meu bebê. Não foi falta de oração, oração dos meus pastores, não foi falta de oração da minha parte. Assim que eu descobri que estava gestante, eu pedi muito para Deus abençoar, para Deus proteger. Não foi falta de oração, mas eu vou falar uma coisa para vocês, que tem milagres que, na verdade, Deus não quer que aconteça, né? Então, assim, como tem um louvor que diz, né, que o milagre sou eu. Na verdade, o milagre não ia ser minha bebê, o milagre ia ser eu, né?
passar por toda essa situação e poder ainda estar aqui contando para vocês todo esse processo muito difícil, muito doloroso. E aí, nós chegamos lá bem cedinho, e aí nós fomos entrar na sala do morfológico, né? Aí elas começaram a me examinar, fez o ultrassom. No ultrassom, não conseguiram pegar, porque a posição que ela tava não conseguia tirar essa dúvida se realmente não tinha a calota craniana. Então foi feito um transvaginal no mesmo instante. Então eu fiz o ultrassom, que é o ultrassom na barriga, e fiz um transvaginal, que vocês sabem onde né? Lá embaixo, para saber se realmente iria confirmar o diagnóstico. E, gente, assim, lá eu não podia sair com dúvida. Ou não podia ter dúvida nenhuma que sim ou que não, né? Então, por isso que a gente fez ali o transvaginal. E no transvaginal conseguiu pegar certinho a parte de cima, gente. Eu não procurei ficar olhando muito para as imagens, mas o tecido craniano já estava flutuando dentro do saco gestacional, né? Então, como não tem a calota, o cérebro, os tecidos ficam tudo expostos e já estavam flutuando. Então, assim, gente, foi muito impactante para mim poder receber essa notícia de que realmente era acrania. E eu lembro que a médica falou assim para mim, olha, o seu feto, o seu bebê é incompatível com a vida. Então, assim, só tem uma coisa boa que pode acontecer. Vocês acreditam que ela falou isso pra mim? Só tem uma coisa boa que pode acontecer se ele nascer. É que ele pode ser doador de órgãos. É a única coisa boa, porque não tem como nascer e viver. E como eu falei pra vocês, poderia falecer dentro do meu ventre. Então aí, gente, a gente pegou o segundo laudo, né? Segundo laudo médico de outro lugar. Eu já tinha um laudo médico daqui da cidade, então eu peguei outro laudo médico com outros médicos que fizeram os exames com outra entidade, e lá eles especificaram tudo o que estava acontecendo, né? Naquele mesmo dia, gente, amanhã vai fazer um mês que eu descobri, né? Amanhã é dia 2 de novembro. É dia 2 de novembro. Na verdade, amanhã vai fazer 2 meses que eu descobri que meu bebê tinha esse diagnóstico, né? É até assim difícil de encontrar palavras para falar para vocês, porque é algo que eu estou gravando, mas talvez se fosse eu contando para alguém pessoalmente, eu acho que eu não conseguiria, sabe, gente? Porque é algo muito difícil e algo muito recente, né? Vai fazer 2 meses desse diagnóstico. E aí, eu estava de 16 semanas já. Quando eu descobri esse diagnóstico, eu estava com 13 semanas. Quando eu recebi o segundo diagnóstico, que era para confirmar o primeiro, já estava de 16 semanas. E eu estava muito nervosa, muito aflita, minha pressão já estava subindo. Porque, gente, pensam comigo, ele estava no meu ventre e eu sabia que não ia viver. E a minha preocupação é do sofrimento, né? Porque eles falaram pra mim que o feto começa a passar por um momento que se chama... o enfermeiro falou pra mim, agora eu esqueci o nome. Mas é sofrimento fetal. Então pensa, eu imaginando que ele está sofrendo no meu ventre. E aí me orientaram, eles falaram assim, olha, ou você continua com a gestação, ou pela lei, gente, pela lei, você pode interromper a gravidez, né? Porque já passou os 3 meses, então teria que ter um alvará do juiz, né? Você tem que entrar com um processo se você for interromper a gestação. Tem que ser tudo pela lei, né? Porque já passou os 3 meses, né? E, gente, foi a pior e mais difícil decisão da minha vida. Porque o meu filho de 8 anos, ele não sabe que eu engravidei, nem sabe desse diagnóstico. Porque quando eu ia contar pra minha família, como eu falei pra vocês, pro meu filho que eu estava grávida, eu descobri esse diagnóstico. Então eu resolvi não contar ainda pra ele do que aconteceu. E se eu fosse levar essa gestação pra frente, ele teria que saber que ele ia ter um irmão ou uma irmã, mas que não ficaria com a gente. Então isso que ficou muito forte no meu coração, sabe? Eu não queria passar o sofrimento.
o meu sofrimento para os meus filhos, não queriam ver eles sofrerem, né? A Elo tá aqui, mas ela não entende ainda, né? Ela não entende o que aconteceu, o que eu passei. Então, eu fiquei imaginando eles vendo lá no caixãozinho, o bebezinho. Gente, é muito triste. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes com vocês, que eu já tô querendo chorar de verdade. Mas aí a gente optou, gente, por interromper a gestação para acabar com o sofrimento de ambas as partes. Para acabar tanto o sofrimento do nosso bebê, né? Quanto o meu sofrimento, que eu estava sofrendo muito, estou sofrendo muito. Porque agora eu também sou mãe de um anjinho, né? De um anjinho. Então, eu no dia não sabia ainda que era uma menininha. E aí eu vou contar agora pra vocês como que foi o procedimento, né? No mesmo dia que eu recebi o diagnóstico, a confirmação, nós chegamos aqui na nossa cidade, nós fomos orientados se fosse interromper, aí direto no fórum e se orientar. E nós fomos no fórum daqui da onde a gente mora, conversamos com uma promotora, explicamos a situação para ela, mostramos todos os documentos que a gente já tinha em mãos, né? E eu já estava de 16 semanas, estava desesperada porque logo o bebê ia desenvolver o sexo e eu estava muito desesperada porque é um sofrimento maior, né, gente? Porque tem uma fase... Eu falei que eu ia chorar. Tem uma fase que o bebê já começa a sentir o que a mãe sente, já começa a sentir, já começa a ouvir, e eu fiquei muito desesperada, porque a primeira médica falou pra mim que talvez o juiz pudesse não me dar, né? Mas eu orei muito e pedi pra Deus, Senhor, se for da tua vontade, o Senhor tire a vida, porque eu creio, gente, no milagre, né? Mas como eu falei pra vocês, tem milagres que Deus não quer fazer, e o milagre somos nós, muitas das vezes. O milagre não aconteceu da forma que eu queria, né? Eu pedi muitas das vezes para Deus, Senhor, quando eu for fazer esse morfológico, que o Senhor leve essa vida, né? O Senhor deu a vida, o Senhor que tire a vida, né? Mas não foi dessa forma que aconteceu. E aí nós conversamos com a promotora daqui de onde a gente mora, a promotora maravilhosa, não vou citar o nome dela, mas se ela me ver, ela vai saber que é ela. E é uma promotora maravilhosa, já me encaminhou no mesmo instante, gente. No mesmo dia. A gente chegou super cansado de São Paulo, mas a gente precisava resolver essa situação. No mesmo dia, ela ligou pro presidente da OAB daqui de onde a gente mora. O presidente deixou de fazer tudo, foi nos atender. No mesmo instante, ele já abriu o procedimento para eu ter uma advogada, e eu tive uma advogada maravilhosa que soube entender meu caso, que trabalhou de madrugada para me atender. Então, a gente começou a luta, né? Porque eu mandei todos os documentos que eu tinha para advogada, né? Todos os documentos, os laudos médicos. Eu tive que ir num perito do juiz, né? Passar pelo perito do juiz, conversar com ele, explicar a situação e tudo, gente, foi tudo pela justiça, sabe? E aí, gente, no dia 8 de outubro, já tinha feito mais de um mês que eu tinha descoberto esse diagnóstico. No dia 8 de outubro, à noite, eu lembro como hoje, saiu a sentença, né? Saiu o meu alvará de que eu poderia sim interromper a gestação. E, gente, eu falo pra vocês, eu não dormia, hoje já tô conseguindo dormir mais, né? Vai fazer 2 meses, mas eu não dormia mais. E eu procurava, assim, gente, a não mostrar muito pros meus filhos, porque eles precisam de mim, né? E o perito falou que eu não corria risco de vida, só corria risco de vida o feto. Mas o que me deu força são os meus filhos, o Isaac e a Heloísa, que são tudo na minha vida. E eu optei por interromper a gestação por conta disso, porque meus filhos precisavam de mim, os que estão já aqui comigo precisavam de mim, e eu não queria envolver eles nessa situação, né, de ter que ver um bebê no caixão, de ter que acompanhar a minha barriga crescendo, aquele sofrimento de saber que a gente não ia ter a criança com a gente. Mas eu falo uma coisa pra vocês, foi fácil, não é fácil, né? E assim, quem dá a vida é Deus, quem tira a vida é Deus. E eu estou nesse momento assim em paz, porque eu sei que tudo aconteceu
como Deus preparou, sabe? E aí, gente, no dia 8 de outubro, à noite, como eu falei pra vocês, eu recebi o alvará. Aliás, gente, no dia 7 de outubro, à noite, eu recebi o alvará do juiz que me concedeu a permissão para interromper a gestação. E muitas perguntas surgiram na minha cabeça. Eu fiquei pensando, meu Deus, como que vai ser? Será que, né? Porque eu ouvi o coração do meu bebezinho. Então, assim, mãe, gente, você, mãe que tá me ouvindo, você nunca vai esquecer a primeira vez que você ouviu o coração do seu filho, né? Então, eu ficava, meu Deus, me ajuda, me dá força, Senhor. Mas, no outro dia, no dia 8, eu fui lá na maternidade, conversei com a médica que me atendeu, que também foi maravilhosa. E eu expliquei, doutora, é isso, 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 se falarem isso, isso, isso. E assim, gente... era incompatível com a vida, não tinha possibilidade de viver, né? E aí, no mesmo dia, no dia 8 que eu fui, já fiquei internada, no dia 8 de outubro eu já fiquei internada. E do meio-dia do dia 8 de outubro até 2 e pouco da manhã, até 2 horas da manhã, do outro dia, no caso, né, na madrugada do dia 9 de outubro, eu fiquei tomando remédio, né, pra ter o parto, porque não se considera parto por conta do tamanho do feto, né? E também por conta das gramas e de tanto de gestação que tinha, do tempo de gestação. Se fosse depois de 20 semanas, já se considerava como parto. Mas todo o procedimento, gente, foi como um parto normal. Foi um parto, tipo, induzido, né? A gente provocou o nascimento, vamos dizer assim, do bebê. Então, assim, não foi aquela coisa de sofrimento, sabe? Que mostra muitas das vezes que fala o aborto tardio, né? Eu tive um aborto tardio, mas que corta o bebê. Não foi nada disso, gente. Eu tive como se fosse um parto mesmo, normal, né? E eu tomei remédio pra abrir o colo, tudo, pra estourar a bolsa. Então, eu passei por uma experiência de muita dor, gente. Muita dor, mas dor mais ainda é saber que você tinha uma vida ali dentro de você que você já amava e que, infelizmente, você nunca ia ter ali com você. Então, isso eu tenho certeza que eu vou carregar pra minha vida inteira. Eu posso ter 10 filhos, 20 filhos, mas essa... eu nunca vou esquecer. E aí, na madrugada do dia 9, né, aconteceu. Primeiro, depois de 14 horas tomando remédio para dilatar, primeiro saiu o saquinho gestacional. Depois daquela contração mesmo, aí saiu o feto, né? Eu não quis ver, gente, para mim não ficar muito impressionada. Depois saiu por inteiro a placenta, né? Então não precisou estar fazendo curetagem, nada disso. Eu fiquei um dia internada. No outro dia, do dia 9, eu tive alta umas 18 horas. Mas como vocês sabem, todo aquele procedimento, tipo um parto mesmo. Então, assim, eu falo novamente, nós somos guerreiras, gente. Nós somos guerreiras. Não foi fácil pra mim, não está sendo fácil. Hoje tá completando, isso que aconteceu foi no dia 8 de outubro, hoje é dia 1º de novembro, então fazem os cálculos. Eu estou tipo num período de resguardo ainda, não deu 30 dias, né? Então eu tô tipo num período de resguardo, procurando não pegar peso. O sangramento já estancou agora tem 3 dias, mas a gente sangra bastante, é como se fosse mesmo um resguardo, gente. Então, assim, o sofrimento do meu bebê acabou. E aí, como que funciona? Agora, gente, quando eu completar um mês, eu vou voltar na maternidade e pegar todos os exames dela. E a gente, foi muito assim, e é difícil, né, falar nesse assunto, mas eu queria compartilhar com vocês, porque talvez se esse vídeo chegar para uma pessoa que vai passar por isso, eu já vou ficar feliz no sentido de ajudar com a minha experiência, né, e de dizer que você tem a justiça ao seu lado, tá? A justiça está do seu lado. E agora, quando eu completar um mês,
Então, meus amores, eu fiquei internada do dia 8 de outubro até o dia 9. No dia 9 eu recebi alta, né? E agora vai fazer dia 8, né? Vai fazer um mês que isso aconteceu. Ainda sinto dor, gente, porque foi algo provocado. E eu fiquei 14 horas tomando remédio pra dilatar, né? Pra sair tudo, pra não precisar fazer curetagem. Mas eu tô me recuperando, estou um pouco melhor. Me sinto um pouco triste, mas não tenho necessidade de passar com um psicólogo, porque me orientaram a passar, me deram encaminhamento. Mas não tenho necessidade. Eu acredito que os meus filhos estão me dando muito força, mesmo não sabendo de nada, tá? Então, meus amores, é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Eu não entrei em muitos detalhes, porque os detalhes me machucam muito. Mas essa foi nossa experiência de setembro e outubro, e que vai ficar marcada pra sempre, sempre na minha vida, tá, meus amores? Então é isso. Consegui terminar esse vídeo. E agora vamos gravar vídeos novos pra vocês aqui no canal. E só pra finalizar... quando eu estava saindo da maternidade, eu ficava toda hora olhando pra trás, porque parecia que tinha ficado algo que me pertencia lá, sabe? Então foi um sentimento assim muito triste, gente, muito triste, que eu não desejo pra ninguém. Mas é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Orem por mim, que eu oro por vocês. E um grande beijo, meus amores. Até o próximo vídeo.